Alô, galera, mais um boletim diário aqui no canal do VF em pleno sabadão, dia 8 de março, mas é véspera de decisão. Temos que falar do Santos, tem muita informação do Santos, tem muita informação da equipe que vai enfrentar o Corinthians. Jogo decisivo, jogo que vale vaga na final do Campeonato Paulista, neste domingo, lá na Neoquímica Arena. Jogo único, quem vencer leva, quem vencer vai para a final. Se empatar no tempo normal, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. O Santos encerrou sua preparação neste sábado à tarde, já era noite quando acabou o treino lá no CT Repelé, viu? Já tinha passado das 18h30. E como é que foi? Neymar participou do treino? Neymar foi preservado de novo, assim como aconteceu na sexta-feira? Tudo isso você vai ficar sabendo aqui. E mais, vou trazer informações do Corinthians com meu colega Samir Carvalho. Vou falar também, vou mostrar para vocês a lista dos jogadores relacionados para a partida, como sempre faço aqui. E também vou falar do novo ônibus do Santos, o Baleia 7000, que vai estrear hoje. Ou melhor, que já estreou neste sábado, levando o elenco do Peixe lá para São Paulo. O Santos já está em São Paulo, hein? O Santos já está em São Paulo. Tudo isso e muito mais nesse boletim. Fique ligado depois da minha vinheta. É isso aí, galera. Já peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal. Tudo isso, você já sabe, é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui, fazendo esse trabalho, trazendo notícias importantes do Santos, muitas vezes exclusivas, como foi essa situação toda do Neymar. E tem mais notícias exclusivas sobre o dia do Neymar neste sábado, tá bom? Vamos falar sobre isso. Então, se inscreva no canal, não perca tempo, além de ficar por dentro de tudo que acontece no Peixe. Você ainda concorre a sorteios de camisas oficiais do Santos a cada meta atingida. E a nossa próxima meta é chegarmos a 60 mil inscritos. E para isso eu conto com você. Vamos lá, se inscreve aí no canal, já deixa o like. Vamos começar aqui com as informações. Bom, gente, o Santos treinou 17 horas lá no CT Repelé. Treinou e o treino terminou por volta das 18h30. Os jogadores trabalharam finalização, muitas jogadas de bola parada, treinaram cobranças de pênalti, enfim, o Santos se preparou aí para essa grande decisão. Vou trazer a escalação provável do Santos, mas antes eu vou falar do Neymar. Neymar, como vocês sabem, passou aí a semana preocupando o torcedor do Santos por conta aí da sua musculatura fadigada, especialmente o músculo posterior da coxa esquerda. Foi preservado do treino de sexta-feira, como eu já trouxe aqui para vocês, e neste sábado voltou a ser preservado. Informação exclusiva que eu trago aqui para vocês no canal. O Neymar não treinou no campo também neste sábado, ficou fora do treino. Isso quer dizer o quê, Wagner? Quer dizer que ele está sendo preservado mesmo, que a comissão técnica do Santos, em conjunto com a direção do clube, está tomando todos os cuidados para evitar que Neymar sofra aí uma lesão muscular. Então, o Neymar não participou do treino com bola, não foi para o campo mais uma vez. Por 2 dias seguidos, Neymar ficou fazendo um trabalho de preparação física, fortalecimento muscular moderado dentro da academia do clube, que também fica lá no CT Repelé. Portanto, Neymar, pela segunda vez consecutiva, não treinou no campo. Os jogadores do Santos treinaram, claro, treino com bola, treinaram cobranças de pênalti, cobranças de falta, cruzamentos na área, finalização, enfim, o Santos se preparou aí como pôde, sem o Neymar dentro de campo, para essa partida importantíssima que acontece na Neoquímica Arena neste domingo. Mas, apesar de toda essa precaução, o torcedor santista pode ficar tranquilo, o Neymar estará em campo, vai ser titular, inclusive, de novo, na partida deste domingo, decisão que vale vaga na final do Campeonato Paulista. E o time que vai a campo é esse que eu vou mostrar aqui para vocês agora. É o mesmo time que vem jogando, o mesmo time que disputou os últimos 4 jogos com o Gabriel Brazão. Gabriel Brazão ficou de fora de um, né, por conta aí de uma lombalgia, ele ficou de fora do jogo contra a Inter de Limeira, jogou os demais, foi só por uma questão aí, também foi poupado naquela partida por conta da lombalgia. Mas tem jogado, é goleiro titular do Santos. O resto do time é esse mesmo
que está aí o mesmo time que jogou os últimos 4 jogos, uma linha de 4, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar na defesa, uma linha de 3 no meio de campo, Schmidt, Bom Tempo e Neymar, e na frente Soteldo, Tiquinho e Guilherme, um 4-3-3, que na verdade é um 4-3-3 que tem uma variação aí para um 4-2-4, porque quando o Santos ataca, o Neymar, né, vira aí um atacante praticamente, ele que só tem atuado no terceiro terço do campo, no último terço do campo, e é mais atacante do que meia hoje. Então o Santos atacando vira aí um 4-2-4, se defendendo, ele se defende com 2 linhas de 4, às vezes o Tiquinho também volta para ajudar, fica só o Neymar um pouco mais adiantado. Esse é o Santos que vem jogando, esse é o Santos do técnico Pedro Caixinha, um Santos que marca alto, um Santos que procura ter intensidade, um Santos que procura também ficar com a bola. Enfim, vamos ver como é que vai se comportar o Santos diante do Corinthians, mas a formação e o estilo de jogo tem sido esse. Espero que neste domingo as coisas voltem a acontecer como aconteceram nos últimos 4 jogos, quando o Santos venceu seus adversários. E agora vou mostrar para vocês, mais uma vez com exclusividade, a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Corinthians. É o mesmo grupo que enfrentou o Bragantino, não teve mudança, os mesmos 23 jogadores, Gabriel Brazão e João Paulo, os goleiros, laterais Sherman, Léo Godoy, Escobar e Barreal, zagueiros Gil, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Luizão e João Basso, volantes, João Schmidt, Gabriel Bom Tempo, Rincon e Pituca. Meias, Neymar, Soteldo, Roleiser e Tassiano. Atacantes, Gabriel Veron, Tiquinho, David Washington e Guilherme. São esses os jogadores convocados para essa grande decisão deste domingo. É isso, gente. Santos pronto para esse grande duelo. Agora é esperar e torcer para que seja dia de Neymar, para que seja dia de Guilherme, de Soteldo, de Tiquinho, de Gil, de Brazão, de Sherman, de Zé Ivaldo, de Escobar, e também do argentino Roleiser, que está comendo a bola nos treinos e deve pintar no segundo tempo, assim como o David Washington, quem sabe, o menino David Washington, que foi relacionado para o jogo contra o Bragantino, não foi utilizado, mas desta vez, quem sabe, né? Quem sabe não esteja aí escrito nas estrelas, David Washington voltando, estreando e se destacando, marcando gols, quem sabe, no clássico decisivo deste domingo. Vamos torcer, é o que resta agora, para que o Santos faça um grande jogo e chegue a mais uma final de Campeonato Paulista. Agora vamos falar do adversário, do rival do Santos, do Corinthians, que vem aí de uma semana complicadíssima. O time foi para o Equador, jogou contra o Barcelona de Guayaquil, perdeu por 3-0, viu sua possibilidade de chegar à fase de grupo da Libertadores ficar muito reduzida, vai ter agora que vencer o Barcelona pela mesma diferença de gols e, quem sabe, decidir a sorte nos pênaltis ou vencer por 4 gols, o que é muito difícil realmente. E está aí pressionado, agora vai enfrentar o Santos. Vem também com essa desvantagem de ter viajado para o Equador, uma viagem longa, enfim. E eu estive nesta sexta-feira na live do Samir Carvalho, lá do Café do Setorista. Samir Carvalho, meu colega de tantos anos aí de coberturas do Santos. Hoje ele tem um canal que fala só sobre o Corinthians. E o Samir Carvalho falou, né, da escalação, de como deve jogar o Corinthians. E eu vou aproveitar aqui, fiz esse corte em que ele fala do Corinthians para a gente ter informações do adversário. Vou colocar aqui o Samir. Então fala aí, Samir Carvalho, conta pra gente como é que vem esse Corinthians para o jogo importantíssimo desse domingo lá na Neoquímica Arena. Olha só, vocês do canal do Wagner Frederico, é uma honra estar ao lado de Wagner Frederico. Deixa o like, inclusive, aqui, esse canal que só cresce no YouTube. Olha só, o Corinthians vai a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho ou Félix Torres. Eu acredito que vai ser o André Ramalho. Gustavo Henrique completa a zaga, esse deve ser o zagueiro titular absoluto, porque jogou bem as 2 últimas partidas. Na lateral esquerda, eu acredito que o argentino Fabrício Antilleri deve fazer a sua estreia como titular, ele que jogou poucos minutos, né, na partida contra o Mirassol e já deu uma assistência e mostrou que conhece da posição, um jogador que estava na Espanha há 3 anos e teve o seu melhor momento na carreira no River Plate. Bom lateral. No meio-campo, o Martínez passou por um teste hoje, vai passar por um outro teste amanhã, ele e o Ranieri. Então fica a dúvida se Martínez e Ranieri estão recuperados e podem voltar ou não.
Se o Martínez voltar, joga como primeiro volante para marcar o Neymar. E o Martínez é louco, hein? Vocês que não se cuidem, não. Por que ele não jogou? Por que ele... Qual é o problema dele, Samir? Ele jogou no Equador? Não jogou. Ele sentiu dores no joelho e foi poupado, tá? Então ele não jogou. Foi o mesmo problema. Foi desfalque. O Carrillo, que foi poupado, que incrivelmente esse é o melhor jogador do Corinthians, tá? André Carrillo é o melhor jogador do Corinthians, marcando, armando, tecnicamente, taticamente o mais importante, o melhor jogador do Corinthians é André Carrillo, que absurdamente o Ramon Dias poupou no jogo mais importante do ano, foi contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Você se mata para se classificar para a Libertadores, aí o técnico vai lá e poupa o melhor jogador. É uma coisa que, se o Caixinha falasse assim, Neymar, dá uma segurada nesse jogo aí contra o Corinthians. Não existe isso. Não existe. E se não fosse o Neymar, ou então algum outro jogador importante do Santos, entendeu? Dá uma segurada nesse jogo, não faz sentido. Então o José Martínez, Carrillo, no Bidon na esquerda, o Losango, né? Completando a ponta do Losango, Garro na frente, Memphis, mais do lado esquerdo, e Yuri Alberto, né? Os dois que atacam espaços, somente o Yuri. Esse é o time do Corinthians para enfrentar o Santos, Wagner Frederico. É isso. Todas as informações do Corinthians com Samir Carvalho, que é o repórter que melhor conhece de Corinthians no Brasil, tanto que o canal dele é um sucesso, né? E o time, gente, aqui, ó, confirmando aqui a escalação que ele trouxe, é essa aí, né? Ramon Dias, o técnico, Hugo Souza, o goleiro, uma linha de 4 na defesa, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, aquele mesmo, que jogou no Santos, foi para o Flamengo, está no Corinthians agora, o Andileri, né? Que é o argentino, lateral de 30 anos, que é bom no apoio, mas na defesa, mais ou menos, hein? Pelo que eu tenho de informação. Então, olha aí, ó. É bom o Santos explorar aí esse lado esquerdo da defesa do Corinthians. Aí, atenção, Soteldo, Gabriel Bom Tempo, Sherman, vamos explorar aí o Andileri. Mas tem que tomar cuidado porque ele apoia bem. Meio de campo é o Martínez, né, que está com esse problema aí muscular, é dúvida, mas deve ir para o jogo, se não for vai o Ranieri, e aí Carrillo mais do lado direito, Bidon do lado esquerdo e o Garro formando esse quadrado de meio de campo, é um losango, né, e o Garro, que é um meia, joga ali atrás dos atacantes, é um 4-4-2 com formato de losango no meio de campo, na frente Yuri Alberto e Memphis. Memphis Depay, um grande craque do Corinthians. Yuri Alberto e Memphis realmente são muito perigosos, deram muito trabalho para o Santos, né? A dupla aí marcou gols, inclusive, no jogo contra o Peixe na primeira fase. O Santos foi derrotado por 2-1. Mas a história agora vai ser diferente. O Santos está melhor, vive um momento melhor. Neymar está mais preparado, embora tenha aí sido preservado nesses últimos 2 dias de treino. Não foi para o campo, mas eu aposto muito no Neymar, aposto no fortalecimento coletivo dessa equipe nos últimos jogos. Eu acho que o Santos vai muito mais forte para esse jogo deste domingo e tem todas as condições de vencer o Corinthians. Pode perder, pode empatar, claro, o clássico é sempre aberto, mas eu confio demais no Santos, acho que o Santos tem todas as condições de passar pelo Corinthians. Agora, gente, antes de encerrarmos esse vídeo, eu vou mostrar para vocês a nova aquisição do Santos, o ônibus Baleia 7000, um ônibus 2025 zerado, ultramoderno. Vou trazer aqui, ó, as características e fotos deste ônibus com exclusividade para vocês também, hein? Olha aí, ó, que bonito, todo personalizado com o símbolo do Santos, né? O nome do Santos Futebol Clube, Baleia 7000, olha que bonito. É um ônibus de carroceria Marco Polo, motor Scania, 4 eixos, 2 andares, 64 lugares, e tem um lugar lá especial, uma poltrona especial para o Neymar, fiquei sabendo também, hein? Todo computadorizado, bancos de couro, diz que o banco do motorista até treme se o motorista der um cochilo. É impressionante, Wi-Fi, impressionante o ônibus, todo computadorizado, todo moderno. E este ônibus estreou neste sábado. Foi com ele que o Santos subiu para São Paulo, neste sábado à noite, depois do treino. O Santos vai dormir em São Paulo e é com este ônibus que o Santos vai para o estádio, lá para a Neoquímica Arena,
para fazer jogar esta grande decisão, mais uma decisão entre Santos e Corinthians. Tomara que o Santos, mais uma vez, deixe o Corinthians para trás e chegue na final para disputar o título ou contra São Paulo ou contra Palmeiras. Esse jogo, a outra semifinal, acontece no Allianz Parque na segunda-feira. O Palmeiras leva vantagem porque fez melhor campanha que o São Paulo. Aí, na final, se o Santos passar pelo Corinthians, vai enfrentar o Palmeiras ou São Paulo, certo? Como eu disse. Só que é o seguinte, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai ter a vantagem, né? São 2 jogos na final, ida e volta. O Palmeiras, por ter feito melhor campanha, tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, assim como aconteceu na final do ano passado, disputada por Santos e Palmeiras. Então, se repetir a decisão do ano passado, o Palmeiras vai ser o mandante do último jogo. Agora, se o São Paulo passar pelo Palmeiras nos pênaltis e o Santos vencer o Corinthians no tempo normal, aí o Santos vai ter a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, porque a diferença de pontos entre São Paulo e Santos é de apenas 1 ponto. Então, se o São Paulo empatar na segunda-feira e o Santos vencer amanhã, neste domingo, o Santos passa à frente do São Paulo. Seria aí o cenário perfeito, né? O Santos enfrenta o São Paulo e ainda joga a segunda partida da decisão dentro de casa. Beleza, gente? É isso aí, grande abraço a todos. Nos vemos neste domingo, se Deus quiser, com muitas boas notícias aqui, com a classificação do Santos, com a presença do Santos em mais uma grande final do Campeonato Paulista. Valeu, grande abraço a todos. Até mais.